Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live de sábado de manhã, dia 22 de janeiro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, em busca da Tua bênção. Nesta manhã de sábado, estamos aqui Te adorando em meio à natureza, buscando ouvir a Tua voz, buscando a direção e a bênção do Espírito Santo, que ao abrirmos a Tua palavra, o Espírito Santo seja derramado sobre mim e sobre os meus irmãos. Responda os anseios do Teu povo, conforta os corações dos que estão sofrendo, dá-nos a esperança de que este mundo vai acabar logo, Jesus Cristo vai voltar logo para nos buscar. É esta a nossa esperança, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus colocou no nosso coração para esta manhã de sábado o tema, o caos no mundo todo. Você e eu não precisamos usar de muito esforço para provar que o mundo está em um caos global, que está afetando cristãos e não cristãos, países cristãos, países pagãos, enfim, queridos, todas as religiões, todos os países, todas as pessoas estão afetadas hoje por esse caos que foi criado pela pandemia. Conforme se aproxima o tempo da volta de Jesus, os eventos que antecedem a volta de Jesus vão se intensificando em progressão geométrica. Creiamos ou não, nós estamos no fim deste mundo. E para nós é uma notícia muito boa saber que nós estamos no fim deste mundo. Porque o nosso sonho e a nossa esperança é um mundo vindouro. É o novo céu e a nova terra, prometidos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Afinal de contas, meu querido irmão, minha querida irmã, é esta bendita esperança que está dentro do nosso coração. O que é que nós mais queremos? Não é a segunda vinda de Jesus? Eu nasci num lar adventista, há 70 anos atrás. Meus pais já eram membros da igreja adventista quando eu nasci. E queridos, eu cresci ouvindo falar da breve volta de Jesus. E agora eu estou feliz porque agora, em minha geração, ainda enquanto eu estiver em vida, Jesus Cristo vai voltar. Por isso, quando me perguntam se ainda eu creio na brevidade da volta de Jesus, considerando que estou com 70 anos e desde criança estou ouvindo falar Jesus em breve virá, Jesus em breve virá, eu respondo para estes que me perguntam: creio mais do que nunca na breve volta de Jesus Cristo. Por quê? Será muito em breve. Não sei o dia, não sei a hora, não sei o ano, mas eu sei o tempo da volta de Jesus, porque a Bíblia nos mostra o tempo da volta de Jesus. Os acontecimentos proféticos estão diante de nós. Você pode dizer que eu estou marcando o ano ou a data da volta de Jesus? Porque eu costumo dizer que estou orando para que a volta de Jesus ocorra nos próximos 5 a 8 anos. Não mais do que isso. Ou você gostaria de continuar vivendo neste mundo de pandemia, de sofrimento, de mortes, por muito mais tempo? Eu não quero. Eu estou suplicando ao meu Jesus que Ele volte logo, que Ele abra o 6º selo, para que ocorram ali os sinais majestosos que vão sacudir o mundo e preparar o mundo e despertar a igreja também, para que acredite nestes grandes sinais que vão ocorrer, anunciando a chegada do juízo dos vivos. Queridos, Deus almeja salvar o maior número possível, uma multidão de salvos que ninguém podia contar. Será salva agora, no tempo do fim, na proclamação das 3 mensagens angélicas. Meu querido irmão, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Quando nós lemos neste livro aqui, Testemunhos para a Igreja,
Testemunhos para a Igreja, volume 9, nós lemos aqui na página 11, que grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo. E os acontecimentos finais serão rápidos. Tudo está acontecendo de forma rápida. Queridos, o mundo entrou num colapso, num caos mundial em questão de meses. O mundo está agitado, diz aqui, Testemunhos, volume 9, página 14. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel, presta atenção, a profecia do capítulo 11 de Daniel, isso Ellen White escreveu há mais de 100 anos atrás, atingiu quase o seu cumprimento completo. Leia e estude a profecia do capítulo 11 de Daniel. Se você pegar este livro, você pode baixar este livro, Revelações de Daniel, volume 2, está grátis no meu site apocalipserevelado.com. Você pode baixar grátis e ler este livro. Tem aqui vários capítulos sobre a profecia de Daniel capítulo 11. Queridos, a profecia do capítulo 11 escreveu Ellen White há mais de 100 anos atrás. Testemunhos, volume 9 e a página 14. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. E também no livro O Grande Conflito, ela diz assim: o fim virá mais rapidamente do que os homens esperam. O trigo será colhido e atado em molhos para o celeiro de Deus. E você faz parte do trigo de Deus, meu querido irmão. E o joio? O joio será atado em feixes para o fogo da destruição. O Grande Conflito, página 631. Queridos, um vírus que surgiu lá na China e aparentemente não tinha nada a ver com o resto do mundo, criou um pânico, criou uma pandemia, um caos mundial. Você sabia que um dia de pânico é suficiente para esvaziar os mercados? Estamos vivendo num caos planejado. Estamos vivendo numa crise intencional para desestabilizar o mundo econômico, para desestabilizar a saúde pública e unir as religiões e implantar o projeto do Fórum Econômico Mundial. Qual é o projeto do Fórum Econômico Mundial? É anular a propriedade privada. O lema do Fórum Econômico Mundial é: você não tem nada, mas é feliz. Como pode? Você não tem casa, você não tem propriedade, você não tem trabalho, mas é feliz. O projeto do Fórum Econômico Mundial é fazer você um escravo do governo. Ele quer fazer com que você coma e beba nas mãos do governo. E o governo, então, vai dar um salário mínimo e mísero para cada cidadão. Queridos, isto é comunismo? Então virá o fim. O fim não virá num tempo bom, de tranquilidade, de estabilidade. O fim virá num tempo de pestes, epidemia, fome, guerras, terremotos. Queridos, o fim virá num tempo de crise moral, social, econômica. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Mateus capítulo 24. Mateus 24, vamos ler a partir do verso 7. Mateus capítulo 24, vamos ler então a partir do verso 7. Aqui nós lemos: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Este é o quadro, é o cenário do mundo por ocasião da segunda vinda de Jesus. Nada de paz, nada de harmonia, nada de tranquilidade, mas o mundo vai estar em crise. Crise planejada. Queridos, eles estão planejando a fome. Eles planejam as guerras. Se assentam numa mesa e planejam as guerras. Assim como foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tudo foi planejado pela mente assassina dos jesuítas. Queridos, os jesuítas, onde eles estiverem, eles vão provocar crise. Leia também o capítulo 24, verso 8.
Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesta crise mundial haverá perseguição contra os que amam Jesus Cristo como Salvador. Os que exaltam o nome de Jesus como único Salvador no mundo, eles serão perseguidos. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Profecia para o tempo do fim. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, pais traindo filhos, filhos traindo os pais. Trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Que falsos profetas? Profetas pregando a paz. Profetas pregando a submissão. Queridos, profetas, ou seja, pastores, líderes, pregando que a igreja se submeta à Organização Mundial da Saúde, para que a igreja se submeta a esta agenda global 2030. Queridos, estes são falsos profetas e enganarão a muitos, ou seja, a maioria será enganada. Mas Deus tem um remanescente dentro de cada igreja, adventista ou não, e dentro de cada igreja Deus tem um remanescente fiel. Pessoas que raciocinam, pessoas que vão pelo assim diz o Senhor, o assim está escrito, e não se deixarão enganar, não vão se curvar diante da agenda global. Queridos, a ONU tem uma agenda global que está a serviço do Vaticano. A agenda global da ONU visa estabelecer o mundo todo debaixo do poder e do domínio do Vaticano. Aqui diz em Mateus 24 e o verso 12, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Queridos, nos Estados Unidos, por exemplo, basta uma grande crise para mudar tudo rapidamente. Haverá um colapso financeiro nacional que vai incitar a violência urbana e uma comoção social e econômica. Vocês sabem que no ano de 1933 aconteceu o último Bank Holiday. Bank Holiday é o feriado bancário, que durou vários dias. Queridos, foi no tempo de Franklin Delano Roosevelt, o último Bank Holiday, o último feriado bancário. E sabem, queridos, o que aconteceria se hoje nós tivéssemos outro feriado bancário que durasse assim meses? Meses os bancos fechados. Lembrem-se que na depressão econômica de 1929 foram fechados 659 bancos somente nos Estados Unidos. Mas lembrem-se também que no ano da depressão econômica dos Estados Unidos, 1929, foi o ano em que o Tratado de Latrão foi assinado. Lá na Itália, lá em Roma, no dia 11 de fevereiro de 1929, foi assinado o Tratado de Latrão entre Benito Mussolini e também Cardeal Gaspari, representando o Vaticano. E o Vaticano foi reembolsado por toda a despesa, por todo o prejuízo econômico financeiro, pelos muitos anos que eles perderam os estados do Vaticano em 1870. E eles foram reembolsados por todo este prejuízo econômico e financeiro. Queridos, enquanto em 1929 o Vaticano estava nadando em dinheiro, o mundo estava em destroços, estava em falência. A Grande Depressão de 1929 tem muito a ver com um plano jesuíta para criar caos. Atrás de todos os caos e crises está a mente dos jesuítas, queridos. Quando vocês leem este livro, Revelações de Daniel, volume 2, vocês podem ler aqui sobre a origem da ordem dos jesuítas. Queridos, ela surgiu em 1540 e o projeto desta ordem jesuíta é colocar o mundo todo sob o poder
papal para que o bispo de Roma governe sobre tudo e sobre todos no mundo inteiro. Mas onde entram os jesuítas, eles trazem com eles o que? A guerra, a crise. Em 1759, o rei de Portugal, José I, foi o primeiro rei católico da Europa que expulsou os jesuítas das suas terras. Um rei católico. Em 1762, o rei católico da França, Luís XV, expulsou os jesuítas do seu reino. Em 1767, o rei Charles III da Espanha expulsou os jesuítas do seu país. Em 1768, sob a liderança do frade Manuel Pinto da Fonseca, os jesuítas foram forçados a abandonar a ilha de Malta. Em 1773, foram expulsos da Áustria. Em 1816, foram expulsos de São Petersburgo, na Rússia, pelo imperador Alexandre. Em 1820, foram expulsos de todo o domínio da Rússia. Em 1773, os jesuítas foram expulsos do próprio Vaticano, isto é, a ordem dos jesuítas foi extinta por um decreto do Papa Clemente XIV. Queridos, isso vocês podem ler neste livro, Revelações de Daniel, que você pode baixar gratuitamente do meu site apocalipserevelado.com. Onde os jesuítas estão, eles criam o caos. E eles se tornaram intolerantes aos reis da Europa e se tornaram intolerantes até mesmo com o Vaticano. Por isso foram extintos. Mas eles foram reinstalados. Eles foram ressurgidos. Eles ressurgiram em 1814, por ordem do Papa Pio VII. Queridos, em 1933, 5.102 bancos foram fechados, como resultado da depressão de 1929. E em 1933 e 1934, continuaram os bancos sendo fechados. A crise de 2008, lá nos Estados Unidos, resultou no fechamento de mais de 500 bancos. Queridos, a crise econômica que o mundo vai enfrentar agora, em nossos dias, esta crise proclamada pelo Fórum Econômico Mundial, chamado de Grande Reset, Grande Apagão, isto provavelmente pode ocorrer ainda este ano. Será maior de todas as crises. Será um grande apagão da internet, da energia, um período de feriados bancários que pode durar por meses. Meses criando um colapso financeiro mundial para criar uma nova moeda e introduzir uma nova ordem mundial. Queridos, eu não estou falando aqui da angústia daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Eu estou falando aqui de uma angústia das nações. Esta é a angústia das nações que vem antes da grande angústia dos que guardam os mandamentos de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus serão perseguidos? Sim, numa angústia chamada angústia qual nunca houve, mas porque eles guardam o Santo Sábado, o dia do Senhor. E quando for aprovado a lei dominical, o decreto dominical, os que guardam o sábado serão perseguidos. Mas esta angústia das nações que já está acontecendo, ela precede, ela vem antes da angústia do povo de Deus perseguido por causa dos mandamentos de Deus. A perseguição dos que guardam os mandamentos de Deus será intensificada especificamente quando for aprovada a lei dominical. Queridos, esta angústia atual, esta crise mundial, vai provocar a falência econômica de milhões de pequenos e médios comerciantes e produtores. Vai forçar o papado e os governos a declararem a falência da velha ordem mundial, para poderem implantar a nova ordem mundial, introduzirem também o dia mundial de observância, de guarda, que é o domingo. A lei dominical virá como o dia sagrado da nova ordem mundial. A lei dominical virá como algo muito bom para a humanidade. Algo bom para a humanidade. E, por isso, os guardadores do sábado serão vistos como perturbadores da paz mundial, porque estarão indo contra um projeto que aparentemente
seria muito bom para a humanidade. No tempo do decreto dominical, as cidades estarão vivendo uma escassez de alimento, escassez de água, as cidades estarão em quarentena, em lockdown, será implantada uma martial law, ou seja, a lei marcial, toque de recolher, onde ninguém tem direito de ir e vir. Isso irá acontecer. Por causa da crise, a nação norte-americana vai cair de joelhos, conduzida por seus líderes religiosos, pedindo a Deus que não envie outros juízos. Os dois maiores poderes da terra. As duas bestas de Apocalipse 13. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, aqui você vai encontrar os dois maiores poderes da terra. As duas bestas do Apocalipse, a besta que subiu do mar, o papado, e a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte. Esses dois poderes, o maior poder militar do mundo e o maior poder religioso do mundo, se unem para implantar a nova ordem mundial. Esses dois poderes estão unidos, já estão unidos, para proclamar a falência da velha ordem mundial, para introduzir um novo sistema de governo. Nós estamos vivendo exatamente neste período que antecede a proclamação do decreto dominical. A crise está sendo gerada, a quebradeira econômica, a falência financeira, tudo está ocorrendo antes da lei dominical. A lei dominical virá como uma tábua de salvação para resolver os problemas do mundo, para receber, eles dizem, a bênção de Deus. Mas é exatamente o contrário, queridos. A lei de Deus estará sendo abolida da face da terra, através da lei dominical. A lei de Deus, os mandamentos de Deus estarão sendo abolidos da face da terra. E Deus reterá as bênçãos. Deus vai reter as bênçãos. Deus vai retirar a chuva. Quem já estiver vivendo no campo, nesse tempo que antecede o decreto dominical, vai sofrer um menor impacto. Vai sofrer menos, mas também vai sofrer. Quando você ora, quando você pede para Deus que lhe mostre como sair das grandes cidades e como ir viver no campo, Deus vai mostrar, Deus vai responder a sua oração individualmente. Deus vê a sinceridade do seu coração. E você que busca saber quando sair, como sair, para onde eu devo ir, o Espírito Santo vai te dirigir, meu querido irmão, minha querida irmã. As cidades vão sofrer muito. Já há muitos anos Deus está falando que Ele planejou que o seu povo viva no campo. A vida no campo. Leia esse livrinho de Ellen White. A vida no campo. Vida campestre. Nesse tempo de crise, que tipo de vida Jesus Cristo deseja que você e eu vivamos? Qual é o tipo de vida que você e eu precisamos viver hoje? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, vamos ler a partir do verso 25. Lucas capítulo 21, vamos ler a partir do verso 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Agora, queridos, agora nesse tempo em que estamos vivendo de crise mundial, haverá o quê? Sinais no sol, na lua e nas estrelas. A profecia de Apocalipse 6, versos 12 a 14, falando da abertura do sexto selo, esta profecia vai se cumprir plenamente agora. Eu não estou falando do terremoto de 1755, terremoto de Lisboa. Eu não estou falando aqui do escurecimento do sol em 1780 e a queda das estrelas em 1833. Aqueles sinais ocorreram anunciando a chegada do juízo dos mortos, que começou em 1844. Mas agora, queridos, é a proclamação da chegada do juízo dos vivos, com sinais e maravilhas. Deus vai mostrar para o mundo, vai sacudir o mundo, preparando o mundo para o juízo dos vivos, para o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo e para o selamento dos ímpios com o sinal da besta. Queridos, isso não vai acontecer de forma secreta, silenciosa. Deus vai preparar o mundo para este grande evento.
Por isso, estamos lendo Lucas capítulo 21 e o verso 25. Haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra. Haverá o que na terra? Angústia das nações. É isso que eu estou falando aqui. Nós estamos vivendo já a angústia das nações. Um tempo que precede, que vem antes do decreto dominical. Porque prepara o mundo através desta crise criada, intencional, planejada, prepara o mundo para receber a lei dominical. Por isso a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Os que assistirem o grande tremor de terra, o escurecimento do sol, da lua e também a queda das estrelas, estes mesmos seres, estes mesmos homens e mulheres também assistirão à segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Porque vem na sequência o verso 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Tudo isso já está acontecendo. E nós temos que levantar a nossa cabeça e dizer, venha logo, Senhor Jesus. Abre logo o sexto selo, para que ocorram os sinais que precisam ocorrer, sacudindo a terra e acordando a igreja desta letargia espiritual, desta mornidão, para que creiam que chegou a hora do juízo dos vivos. Chegou a hora da crise que vai preparar o mundo para a lei dominical. Vai começar o julgamento, o selamento do povo de Deus. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E agora o verso 29. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas. Que coisas? Estes sinais aqui anunciados. Quando vocês verem acontecendo e se cumprindo estes sinais, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Homens e mulheres, jovens e crianças que assistirem estes sinais anunciados, eles também vão assistir à volta de Jesus, porque é Jesus que está falando, verso 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Meu querido irmão, você e eu estamos vivendo nesse tempo na terra. A última geração que vai assistir à volta de Jesus. Nesse tempo haverá uma sacudidura na igreja. Já está acontecendo esta sacudidura, onde o joio está mostrando sua cara. Queridos, muitos vão sair, mas é o joio que deve sair. O trigo deve permanecer. Mas como permanecer na igreja? Sim, queridos, o trigo permanece na igreja, embora o trigo, que é o remanescente fiel, seja criticado, seja disciplinado, podem até mesmo excluir o seu nome da igreja, mas não do livro da vida que está no céu. Você permanece fiel, você pertence à igreja remanescente. Queridos, muitos me perguntam, pastor, visto que a igreja está morna, comprometida com o mundo e com Roma, não deveríamos sair da igreja? Não, irmãos, não devemos sair da igreja. Elias não abandonou Israel porque Israel estava apostatado. E Deus disse para Elias que tinha mais 7.000 fiéis que não tinham dobrado o seu joelho a Baal. Hoje existe um remanescente fiel que ainda não dobrou os seus joelhos diante de Roma. Não é sair da igreja, é permanecer nela, pregando, ser um Elias moderno. O Elias de hoje, Deus está convidando você para que, sendo batizado pelo Espírito Santo, seja um Elias moderno. Não é hora de abandonar a igreja. Com a saída do decreto dominical, inicia a perseguição do povo de Deus. Esse tempo será de angústia, sacudidura, mas também será o tempo do derramamento do Espírito Santo.
Será o tempo da chuva serôdia do Espírito Santo. Será o tempo do alto clamor. Será o tempo da grande conversão, da grande multidão que ninguém podia contar. E será o tempo do fechamento da porta da graça. E depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra, conforme diz em Apocalipse 8, verso 5, começam os juízos e a destruição de 1/3 da terra através das 7 trombetas. Dentro das 7 trombetas vai ocorrer ainda o quê? A ressurreição especial, que ocorre no final dos 1290 dias. E no final dos 1335 dias, exatamente no tempo da 7ª trombeta, meu querido irmão, a lei de Deus será mostrada no céu e a voz de Deus será ouvida, proclamando o dia e a hora da volta de Jesus Cristo. Queridos, nós estamos vivendo nesse tempo. É para esse tempo que Deus te chamou, meu irmão, para que você seja um remanescente fiel. O que é que Deus espera de você e de mim? Deus espera uma vida santa. Santidade ao Senhor é o que tem que ser escrito na nossa testa. Santidade ao Senhor, o nome do nosso Pai, o nome de Jesus, a Nova Jerusalém, porque é para lá que nós estamos indo. Deus exige vida santa. Cresça na graça, meu querido irmão, e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme diz 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Vá a todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, como diz em Marcos, capítulo 16, verso 15. O Pai Celestial está disposto a derramar o Espírito Santo sobre você. É assim que Lucas, capítulo 11, verso 13 diz. Ele quer derramar o Espírito Santo sobre você. E ainda lemos em Mateus 25, 40, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É tempo de caridade, é tempo de dar, é tempo de distribuir as bênçãos de Deus. E ainda nós lemos em Romanos capítulo 15, verso 13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. E queridos, Filipenses capítulo 1, verso 6 diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra da salvação em você, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Amém, amém e amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 21, verso 20. Esse é o clamor que Deus quer colocar na boca de cada filho, de cada filha. Ora vem, Senhor Jesus. Que você seja um remanescente fiel, meu querido irmão. Que Jesus Cristo te batize com o Espírito Santo. É a minha oração. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.